fazer o seu dinheiro render de verdade? Ouvi um monte de gente falando por aí, CDB, tesouro, fundo e não sabe por onde começar? Vem pro Saquei! Oi pessoal! Se você tá aqui é porque acordou pra vida e descobriu que dinheiro na poupança é tempo perdido. E como você não é besta, quer ver os números se multiplicando, mas não sabe por onde começar. Então você tá no lugar certo. Duas coisas importantes. Primeiro, para começar a investir, não precisa ter muito dinheiro. Um monte de gente fala assim, eu não invisto porque não tenho muito dinheiro, investir pouco não adianta nada. Adianta sim. Inclusive hoje, em setembro de 2020, uma cota do Tesouro Direto custa exatamente R$ 35,71. E olha só, tem ação na bolsa cotada a R$ 1,70. R$ 1,70. Então isso não é mais desculpa. E a segunda coisa, não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Olha só, o que eu vou te contar a partir de agora é tão importante. É uma coisa simples, básica, mas que pode mudar a sua vida para sempre. E a única coisa que eu te peço é para descer o dedinho aqui, ó. Inscreva-se, combinado? Obrigada. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é abrir uma conta numa corretora. Tem a XP, a Clear, a Rico, Isinvest, Toro, Nova Futura, Modal Mais, tem um monte por aí. Você escolhe a sua, vê o que estão falando de cada uma, vê quais serviços cada uma pode te oferecer e então toma sua decisão de escolher a sua corretora, tá? Depois disso, você tem que transferir o dinheiro da sua conta corrente para a sua conta da corretora. Nessa transição aí, se você não tiver isenção de tarifa, pode ser que tenha que pagar um DOC ou um TED, então é melhor transferir logo tudo de vez para não fazer de gota em gota. Mas quando você precisar sacar esse dinheiro, transferir de volta da corretora para sua conta corrente, você não paga taxa nenhuma, beleza? Agora, com esse dinheiro na corretora, você vai decidir qual percentual do seu patrimônio você vai investir em renda fixa e em renda variável. O primeiro investimento, teoricamente, deve ser a sua reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? É o valor que você precisa para sobreviver, para pagar suas contas básicas por um período de 3 a 6 meses. Por exemplo, se hoje, para você se manter, aquelas contas que você não tem como fugir, você gasta aí R$1.000. Então, sua reserva tem que ser de 3 a 6 mil reais. O ideal é que seja 6. Só que o pessoal quer logo mudar, investir em outras categorias, então, às vezes, mantém o valor referente a apenas 3 meses. Tá. Essa reserva de emergência, você tem que deixar em renda fixa, de curto prazo e com liquidez. O nome mesmo já diz, reserva de emergência. Então, tem que ser um dinheiro que você possa tirar ali da noite para o dia, se precisar, se acontecer alguma emergência, alguma coisa. Então, o que é reserva de emergência? O dinheiro que vai ficar acessível. Ele está investido em algum lugar que com certeza vai ser melhor do que a poupança e por isso você pode sacar a qualquer momento. Ai meu Deus, onde é que eu boto isso? Onde fica esse negócio? Onde é que eu vou botar meu dinheiro? No Tesouro Selic, num CDB, numa LCI ou numa LCA, num fundo de renda fixa de curto prazo. Esses investimentos, eles não vão ter assim rendimentos muito significativos, né? Porque é renda fixa. Então, normalmente vai variar aí de 2,5% até no máximo 10% ao ano, se você tiver um excelente fundo de renda fixa. Eu até tenho um fundo de renda fixa que está rendendo essa máxima aí, mas eu não posso aqui indicar publicamente. Se você tiver interesse em saber qual é, me manda um e-mail, que está aqui embaixo, meu e-mail na descrição do vídeo, que eu te digo qual é o fundo e também qual é a corretora que ele tá, beleza? A vantagem da renda fixa, apesar da pouca rentabilidade, é que você tem mais segurança numa situação de crise. No caso, como a gente viu mesmo esse ano, né? A pandemia aí que despencou a Bolsa Brasileira e do mundo inteiro, para falar a verdade. A renda fixa, ela não despenca assim. Muitas vezes você não perde nada, algumas vezes você pode sim perder um pouquinho, por quê? Porque o fundo de renda fixa, ele tem uma margenzinha pequena, mas tem de botar ativo de renda variável. Então, se acontece uma crise, se as ações despencam, pode acontecer do fundo cair um pouquinho, mas nada que vá abalar o seu patrimônio. Depois de formar a sua reserva de emergência, você vai passar a investir em ativos mais diversificados.
caso você se sinta confortável para isso. Então tá, todo mês você vai separar 20% do seu salário, da sua renda. E 20%, pessoal, é só uma sugestão, é uma média, tá? Mas se você puder separar mais, guardar mais, excelente. E se nos 20% ficarem ali apertados, separa pelo menos 10%. Você vai pegar esse dinheiro e diversificar a sua carteira para ela ficar mais protegida. As categorias mais indicadas para quem está começando são renda fixa, ações, fundo imobiliário e investimento em moeda estrangeira. Eu vou falar um pouquinho sobre cada para ficar mais claro para você, mas assim, só você pode decidir quanto você vai aplicar em cada setor e se é que você quer entrar em todos esses setores. Sobre a renda fixa, é a mesma coisa que já falamos na reserva de emergência, só que agora você vai procurar um produto a médio e longo prazo, né? Porque a curto prazo você já botou lá sua reserva de emergência e com certeza a rentabilidade vai ser melhor do que a da reserva, já que o prazo vai ser maior. Então, quanto mais tempo você tiver ali emprestando dinheiro para alguma instituição, para algum setor, melhor vai ser a sua remuneração por isso. Você pode aplicar esse dinheiro num tesouro IPCA, num tesouro pré-fixado de médio e longo prazo, numa LCA, numa LCI que renda aí 140% do CDI, num CDB que rende 137% do CDI, por exemplo, num fundo de renda fixa e de médio e longo prazo que vão ter várias datas e várias rentabilidades diferentes. No site ou no aplicativo da sua corretora vai ter lá a categoria renda fixa e você vai ver várias opções. Daí você escolhe a que melhor se encaixa com o seu perfil. Eu vou falar depois em um vídeo especificamente sobre essas opções de renda fixa, o que é que paga de imposto em cada, os prazos, o que é que pode tirar antes, o que é que não pode, o que é que você pode perder, o que é que não. Mas enquanto isso não acontece, você pode pedir auxílio ao seu agente autônomo de investimento, ao seu assessor de investimento. Na corretora, quando você abre a conta, você consegue ter lá o seu contato do seu assessor de investimento e ele pode te orientar. E também pesquisar na internet, tem sites que falam só de fundos de investimentos, por exemplo. Você consegue ver o patrimônio daquele fundo, quantas pessoas estão investindo, qual a volatilidade dele, etc. Outra categoria de investimento que é bem interessante para quem está começando a investir são os fundos imobiliários, os famosos FII. O que é isso? É uma comunhão de bens destinada a investimento imobiliário. É como se você estivesse comprando parte de um imóvel, só que não o imóvel em si, o empreendimento físico, mas através de um fundo. Então você tem uma parte daquele imóvel através do fundo e você compra uma cota desse fundo. Ele é comercializado na Bolsa de Valores, na nossa B3, e já faz parte da renda variável. Porém, ele não oscila como as ações oscilam, e um dia sobe 5, 10, 15%, não. A oscilação do fundo imobiliário é bem menor do que das ações. Por isso, ele não é considerado um investimento tão agressivo. A grande vantagem do fundo imobiliário é que ele é obrigado a distribuir pelo menos 95% do seu lucro aos seus acionistas. Então, aquele fundo que você comprou, digamos que tenha sido um fundo de shopping, de laje, de galpão, aqueles imóveis alugados, o lucro que se tem todo mês com aquele aluguel, você recebe uma porcentagem. Então, se você tem uma cotinha pequena, naturalmente você vai receber um pingado ali na conta. Se você tem mais cotas, uma porcentagem grande de cotas, você recebe uma porcentagem muito significante do lucro. Agora, este é um ativo para ficar em sua carteira por longo prazo. Se você quer botar um dinheiro lá para tirar daqui a 6 meses, um ano, não considero que valha muito a pena. É bom deixar por mais tempo, por quê? Porque quando você sacar esse fundo imobiliário, você vai ter que pagar 20% de imposto de renda sobre o lucro da cota. Não é sobre aquele lucro que você recebe mensalmente, não. É sobre o lucro da cota. Se você comprou a cota a R$100 e quando você resolveu vender o fundo, ela estava a 150, você tem que pagar 20% sobre aqueles R$50 de diferença que foi o lucro. Se você vender perdendo, aí não paga. Agora vamos falar de ações. Essa sim é a renda variável, que varia muito ali. Você pode ganhar muito dinheiro, mas também pode perder muito dinheiro se não estudar e avaliar direitinho a empresa onde você está investindo. Até porque, gente, quando você compra uma ação, você se torna sócio minoritário, mas se torna sócio daquela empresa. Então, assim, você tem que comprar ações nas empresas em que vocês acreditam, em que vocês
pensam que aquela empresa vai crescer, é uma empresa que tem muita perspectiva. Enfim, não pode comprar ação assim por comprar. Existe também a análise gráfica, que muita gente usa, que é você conferir o gráfico, ver o que aconteceu nos últimos meses ou nos últimos anos com as ações daquela empresa, que a expectativa é que ela continue replicando aquela imagem grafista, né? Mas aí é tema para outro vídeo. Enfim, se você compra uma ação hoje, por exemplo, a R$10, amanhã ela pode valer 12, aí você já ganhou 2, depois de amanhã ela pode cair para 9, então você já está perdendo 1, você ganha muita coisa, depois você perde e depois ganha de novo, tem que ter um pouquinho de paciência. E o ideal é que você acompanhe essa oscilação do mercado, porque tudo pode interferir. Se o Trump fala alguma coisa, pode interferir diretamente aqui na nossa bolsa. Se o nosso presidente toma alguma decisão, se o nosso ministro da Economia fala alguma coisa que pode, talvez, quem sabe fazer, a gente já recebe um baque aí positivo ou negativo. Então é importante você estar acompanhando não só o mercado de ações em si, como as notícias que saem relacionadas a ele. Agora, se você não quer acompanhar o mercado, não tem interesse, não tem um tempo, Ó, Liz, gosto muito e tal, acho massa a ideia das ações, da oscilação, mas não tenho como acompanhar, trabalho 24 horas por dia, tenho um menino pequeno, só que eu quero muito investir em ações. Por quê? Porque é muito atrativo. Às vezes você bota ali um dinheiro, um fundo de renda fixa, o melhor de todos, que vai render 10% ao ano. Em ação você pode ganhar 10% em um mês, em 5 dias, em 6 meses. Então, assim, é muito atrativo porque a possibilidade de alavancagem é enorme, assim como a possibilidade de perda também. Mas se você estudar direitinho e esperar essas ações de preferência a longo prazo, a probabilidade de perda reduz bastante. Então, as pessoas, mesmo não acompanhando, mesmo não se interessando tanto, mesmo não podendo, às vezes, estar ali olhando o home broker diariamente, elas querem investir em ações. E aí, a alternativa para quem não acompanha é investir através de fundo de ações. Por quê? Porque o fundo, ele tem pessoas que estão ali por trás, pensando por você, que não quer pensar ou que não tem tempo de pensar. Tem um administrador, tem um gestor, que eles que vão dizer, ó, vamos comprar isso, vamos vender aquilo, isso aqui é para curto prazo, essa é para médio, essa aqui é para longo prazo. Então ele tá ali por trás fazendo toda essa matemática e esse acompanhamento aí da situação para que o fundo naturalmente cresça cada dia mais. Porém, eles cobram uma taxa de administração, que pode ser em torno de 2% do seu patrimônio total. Então, se você compra uma cota de um fundo de ações, você paga essa taxa anualmente, você ganhando ou você perdendo. Se o fundo se desvalorizar, você continua pagando, porque o pessoal continua lá trabalhando, né? Pode não estar ganhando, mas trabalhando, teoricamente, eles estão. Mas essa é uma excelente alternativa para quem não quer, não consegue acompanhar o mercado, porém tem todo o interesse de entrar nessa renda aí variável que tanto tem movimentado os nossos noticiários ultimamente. E por fim, uma opção aí um pouquinho mais avançada é você investir parte da sua renda em aplicações baseadas em moedas estrangeiras. E no caso, o que a gente mais usa é o dólar. Isso aí já entra também na renda variável, tá? Mas a oscilação também não é tão grande quanto as ações nacionais. Mas vamos lá, existem algumas formas de você investir em dólar daqui do Brasil. Uma delas é comprando ações estrangeiras que são negociadas na nossa bolsa, ou comprando cotas de fundos cambiais, ou então ETF. O que é ETF? É um fundo de investimento que replica um índice. Então, assim, a gente tem aqui o Ibovespa. Existe um ETF que replica a oscilação do Ibovespa. Nesse caso, você vai procurar um ETF que replique um índice estrangeiro, como, por exemplo, tem lá o S&P 500, que são as 500 maiores empresas comercializadas na Bolsa Americana. Então, existe um índice que replica o S&P 500. Aí você pode comprar uma ETF baseada nesse índice. Entendeu? Então, isso aí é o feijão com arroz para quem quer começar a investir o seu dinheiro. E tem uma dica importante, olha só, quando você for comprar uma ação ou um ETF, por exemplo, se você botar a letra F... Se você botar a letra F no final do código do ativo, por exemplo, Petro 4, aí você bota Petro 4F, você consegue comprar esse ativo fracionado, ou seja, uma cota. Se você não bota o F, aí você tem que comprar o lote de 100 ações ou de 100 ETFs.
Por isso, quem quer entrar com menos dinheiro, o ideal é que use o F aí para poder comprar fracionado. Agora é hora de ver quanto você vai destinar para cada categoria, se é que vai entrar em todas. Tem gente que é mais conservador, não, vou começar aqui só com renda fixa e um fundo imobiliário, que são mais conservadores. Você tem que fazer o que você se sente confortável e seguro ali, com um tempinho, estudando um pouco mais, você vai ficando mais familiarizado com essas operações. Beleza? Curtiu esse vídeo? Gostou? Então vai aqui embaixo na setinha, ó, e compartilha com seus amigos, seus familiares, pessoas que precisam começar a investir, que às vezes também não sabe por onde começar. Afinal, o bom é todo mundo ganhar dinheiro junto, né? Já imaginou? Você ali fazendo seu dinheirinho render, mas aí seu amigo não faz? Como é que ele vai te acompanhar na viagem? Então compartilha aqui, que a gente tem um monte de assunto para falar. Inclusive, eu quero saber sua sugestão. O que é que você quer ouvir nos próximos vídeos? Escreve aqui embaixo nos comentários, que eu vou tentar atender a todo mundo, que o que não falta, minha gente, é tema para falar aqui nesse canal. Fico perdida, sem saber qual que eu vou usar no próximo vídeo, qual que eu vou esperar daqui a um mês. É muita informação. Sacou? Eu já saquei.